Então, minha gente, bola no chão e bola. Não, pé no chão e bola pra frente. Eu acho que eu vou desistir dessa linguagem futebolística, tá? Uma pra mim, futebol nunca foi coisa séria, sempre foi lazer. Outra porque nem sempre é bola pra frente, às vezes é bola pra trás também, pra organizar o jogo. Futebol pra mim nunca foi jogo sério, bola pro mato, que jogo de campeonato, que nada. Eu sempre joguei bola, futebol, mas para me divertir, até gostava de jogar futebol. Lateral direito, né? O cara ficava mais recuado, mais olhando o jogo, e entrava para desarmar o ataque adversário, mas não para ser, por exemplo, um zagueiro, não era jogar forte. Não. Se é para me machucar no futebol, não. Prefiro não jogar. Para mim, futebol sempre foi risada. E mesmo assim, às vezes era um prazer, um lazer assim, um pouco forçado. Eu gostaria mesmo de estar conversando. Ou uma coisa mais tranquila. Ou um jogo. Às vezes eu jogava muito War quando era adolescente. Mas tinha um amigo especialmente, Marcos Vinícius, um cara legal. Mas ele nunca jogava por lazer. Ele ficava bravo quando perdia. Assim, jogo para mim sempre foi para prazer, mais para conversar e dar risada do que para. Então acho que eu vou abandonar essa linguagem do futebol, que eu não entendo muita coisa mesmo, e para mim não é algo assim, tem que ganhar o jogo. Mas por isso eu até me divertia muito mais do que outros. Embora eu fosse, por exemplo, um ótimo goleiro. Eu era um bom goleiro. E me alegrava quando alguém dizia, muito bem, Gaspar. Gaspar sim que é goleiro, porque eu era meio maluco, né? Eu me jogava nas bolas. Bom, mas esse então é o Lazeres 003. Como eu já disse nos anteriores, o lazer não é muita coisa que a gente pensa. É muito mais coisas que a gente pensa. Mas ele não é qualquer coisa. Ele tem critérios. E como eu disse semana passada, ele tem para ser prazer, ele tem umas exigências, assim, para ser lazer de verdade, né? Para a gente não estar se enganando, achando que é lazer, mas no fim ele não está completo. Ele não está bem feito. Ele está inclusive nos causando, talvez, algumas impressões erradas sobre lazer e a gente não está tendo lazer. Por exemplo, o lazer não é descanso. O lazer não é simplesmente se desligar da realidade. O lazer não é uma maneira de ocupar o tempo. O lazer não é uma coisa que tem que produzir alguma coisa, a gente tem que sentir alguma coisa. Mas o lazer e para ser lazer de verdade, ele tem que ter duas coisas. Tempo, a gente tem que organizar o tempo para ter o lazer eficiente. E tem que também ter uma atitude, tem que ser uma coisa assim, que a gente tenha consciência que é lazer. Então vamos a alguns exemplos que podem não ser lazer. A gente conhece muito nas regiões urbanas, né? Nos trabalhos mais urbanos, que é o happy hour. Depois do trabalho, aquela horinha em que saem os colegas e as colegas para beber alguma coisinha no bar, para ter um papo. Isso é relaxante. Mas ele não foi uma coisa assim
para a gente ter a gente até tem um canal de relaxamento, como eu disse, mas não é um canal para a gente mesmo. Ele é uma fonte de prazer, de relaxamento, ele conversas interessantes, talvez uma descoberta interessante, colocar, sim, os papos em dia, até um namorico. E o que ele tem de bom é que todo dia pode ser diferente, tá ali no boteco, encontra uma pessoa nova. Isso é bem interessante. Mas ele não tem a capacidade de estar organizado para a gente. E ele também tem a vantagem de não ser uma coisa obrigatória. Você pode não ir quando não quiser, pronto. Então, ele é interessante, mas ele não é o lazer, um lazer assim, consciente. Ele é interessante, como um relaxamento. Mas ainda não é o prazer conforme eu estou descobrindo que o lazer pode ser. Vou beber uns tragos. Vou beber até esquecer. Isso até é bom, mas não é bom assim se você consegue não ficar doente com isso, né? Não se viciar. O problema é que aí você fica fora do ar e você nem lembra direito o que aconteceu. Vamos falar agora de um outro tipo de relaxamento e que é muito saudável, que é a atividade sexual. Acompanhado ou acompanhada, ou sozinho, né? Você sabe. É saudável fisicamente, é saudável mentalmente, é saudável emocionalmente, psicologicamente. Sim, faz muito bem. Mas isso é algo assim que não vai adiantar muito se você ficar sempre nessa. Porque o lazer exige uma atitude. Quem torna a atividade sexual uma arte, tira melhor proveito. Senão ela vai servir como uma atividade necessária para baixar as energias que são acumuladas, e você sabe, o orgasmo, ele faz aquele extravaso das energias. Muito saudável. Mas então, como é que se planeja? O que precisa para ser lazer? Às vezes você descobre assim, sem esperar. Como esses dias eu disse que descobri que tem um programa no computador que dá para desenhar e pintar. Olha, isso facilita muito para quem não tem muito dinheiro, porque não precisa comprar tintas, tela. Mas como eu já disse, agora, como eu descobri isso, eu fui lá, fiz umas coisinhas simples, e agora eu quero fazer uma mais complexa. Então agora eu vou ter que planejar duas coisas. O tempo para fazer essa pinturinha de lazer, de uma maneira em que eu possa expressar o que eu quero, e que também me dê prazer, e que eu possa ficar feliz com aquela atividade. Não vou fazer ela de uma maneira em que eu me sinto obrigado a fazer. Não sou obrigado. Nem tem que ser necessariamente assim marcado. Amanhã, ou depois de amanhã, ou vai ser por uma hora. Não. Então, eu preciso de um tempo para organizar o meu lazer. Para que meu lazer seja legal mesmo. E no que eu quiser.
Ir a uma festa pode ser um lazer. O happy hour pode ser lazer. A atividade sexual pode ser lazer. Namorar normalmente não é prazer, não que não dê prazer, mas também pode ser lazer. Mas se eu quero organizar uma coisa, agora é para mim, agora é para eu me pôr para fora, para eu me descobrir, para eu encontrar outros valores em mim que não seja uso cotidiano. Casa, família, trabalho, amizades, namoro. É uma atividade para você. E uma atividade criativa, prazerosa e reservada para você. Não tem tanta literatura sobre isso. Nós nem nos conhecemos. O que nós gostamos de verdade? O que nós gostaríamos de fazer? De verdade. E quanto tempo nós conseguimos dispor de nós para esse momento tão particular, tão individual? Eu vou tentar tratar de alguns tipos de lazeres. Talvez semana que vem já. Um bom dia.